Bom dia, João. Bom dia. O João Gilberto Kreppel é administrador de empresas e nós vamos falar aqui agora sobre o mercado de cervejas especiais, que eu até comentei com o Cristiano Blota enquanto nós dávamos as manchetes, se ele apreciava a cerveja, e não foi nada combinado. Você viu que ele de cara já falou: olha, Otávio, eu gosto muito, mas gosto das chamadas cervejas especiais ou cervejas artesanais. E eu queria começar por aí, João Gilberto Kreppel, que você administra uma marca de cerveja que tem a sua matriz em Pomerode, Santa Catarina, mas já tem uma outra planta instalada aqui em Olambra, São Paulo. Vocês fazem chopp, não cerveja. Exatamente. Tá. O que acontece com esse mercado? Eu me lembro bem que antigamente nós tínhamos muitas marcas de cerveja e algumas com produção pequena. Até no Sul agora, durante a Expo Inter, eu estava tomando um vinho no restaurante, e uma pessoa sentou na mesa ao lado para tomar uma cerveja e perguntou o que tinha. E tinham duas marcas conhecidas e a pessoa não era do Sul e foi oferecida uma marca que só tem lá no Sul e que é uma marca antiga e tradicional que foi mantida. Mas a verdade é que as grandes cervejarias acabaram com todas as cervejas que nós tínhamos, deixaram apenas algumas e fizeram um grande mix ou estandartizaram tudo. Por que é que isso foi feito e hoje nós temos um processo inverso acontecendo? Eu acho isso é um ciclo natural que acaba acontecendo. Isso é um ciclo econômico, os economistas chamam de ciclos que às vezes são de 10, às vezes de 15 anos, onde você tem uma tendência inicial de concentração e depois... basicamente você está buscando aumento no volume de produção, diminuição de custo, preço baixo e aumento de volume. E depois, naturalmente, quanto maior são essas empresas, maior a inflexibilidade, maior a dificuldade, maior a amarração que essas empresas demonstram para o mercado. E aí você cria pequenos nichos e, aos poucos, as cervejas mais artesanais, com serviços de maior qualidade, com maior flexibilização, começam a voltar ao mercado. E é interessante ver que as marcas estão fortes no mercado, né? Você tem a sua, que é uma marca tradicional do Sul, mas tem uma outra tradicional do Rio de Janeiro que vende muito. Aqui em São Paulo nós já temos também, Campos do Jordão tem, e até algumas cervejarias estão agregando algumas dessas marcas. Uma grande cervejaria de São Paulo e produtora de bebidas de modo geral, ela agregou aí 3 ou 4 cervejas que atingiam nichos para buscar esse nicho também de uma forma diferente. Como é que você analisa isso? Olha, existe, de novo, uma tendência muito forte. Se você pegar, por exemplo, no ano passado, existe uma correlação de mais ou menos entre 1,2 e 1,3 do PIB e crescimento de cerveja. Tá. Então, com o crescimento bastante pujante que a gente teve no ano passado, vai ter esse ano ainda mais, e com a consistência do crescimento, o mercado de cerveja como um todo vai crescer. Agora, o mercado de cervejas especiais cresce pelo menos 3 vezes mais do que o mercado de cervejas industriais. O brasileiro nunca bebeu tanta cerveja. Eu sei porque no verão, inclusive, eu conheço gente de grandes cervejarias e faltou cerveja, faltou chopp, inclusive, para grandes casas distribuidoras de chopp. Aqui, por que a cerveja caiu no gosto do brasileiro dessa forma? Cerveja e o chopp, claro. Sempre foi uma bebida tradicional no brasileiro. Mas de repente o brasileiro desembestou a beber cerveja. Na verdade, eu acho que hoje isso tem muito a ver com toda essa cultura da pasteurização ou da padronização do chopp ou da cerveja. Tá. Hoje a cultura do brasileiro está muito ligada à venda de bebida gelada. Qualquer tipo de ingrediente que você ingira abaixo de 0 grau, você não tem a condição, porque isso congela suas pupilas gustativas, você não tem condição de sentir nem aroma nem sabor. Você não consegue apreciar aquilo que está sendo oferecido. Daí vem aquela crítica para aqueles que tomam a cerveja estupidamente gelada. Né? E é isso que está acontecendo, quer dizer, os volumes estão crescendo porque isso, de fato, virou quase que um sinônimo de refrescância e não um sinônimo de sabor, de aroma e de harmonização do que pode ser feito. Quanto representa esse mercado de cervejas especiais no Brasil hoje? E ele cresce. Eu me lembro que agora nós tivemos num evento, inclusive em Belo Horizonte, teve lá a Expo Cachaça, mas nós tínhamos lá 3 ou 4 marcas de cervejas artesanais. Sim. E muito disputadas, inclusive, e com produtos diferentes e de excelente qualidade. Quanto representa esse nicho hoje no todo do mercado de cerveja? Cervejas especiais hoje representam menos de 0,14% de participação no mercado. Agora, é importante você, por exemplo, pegar o mercado americano como um exemplo do que aconteceu. Na década de 80, por exemplo, no mercado americano, as cervejas artesanais ou cervejas especiais também representavam em torno de 0,15% de participação. Tá. E isso, de lá para cá, aumentou de 0,14% para mais ou menos 6%.
6%, que é o que hoje as cervejas artesanais representam dentro do mercado americano. 6% nos Estados Unidos. 0,14% aqui. Muito Agora, pouco. se você comparar esses dois mercados, o mercado americano, assim como o mercado brasileiro, passou por um processo muito forte de consolidação das cervejas, passou por um processo de pasteurização ou de padronização dos produtos. Lá, o grande volume é de cervejas light. E aqui no Brasil você tem exatamente a mesma coisa acontecendo, talvez com um atraso aí de uma década ou de 15 anos. Quer dizer, a tendência pela velocidade no ritmo de crescimento, que é maior do que o consumo, o crescimento do mercado consumidor de cerveja, a tendência é que cheguemos também a esses números. A expectativa que a gente tem é que, no pior cenário, as cervejas artesanais vão representar em torno de 3% nos próximos 5 anos no mercado brasileiro e podendo chegar a 5, 6% numa estabilidade em 10 anos mais ou menos. Ok. A gente está falando de cerveja hoje, cervejas especiais, e esse é um segmento do agronegócio também, assim como a cachaça é, como o vinho é. Na composição básica da cerveja nós temos o que, João Gilberto? Nós, na cervejaria Schornstein, a gente segue um negócio chamado Lei de Pureza da Baviera, que foi uma lei introduzida em 1516 na Baviera, que é uma região da Alemanha. É uma espécie de cartilha de como produzir um chopp ou uma cerveja. Para que você defina ou você possa comercializar chopp ou cerveja na Alemanha e colocar essa nomenclatura, você só pode utilizar no máximo 4 ingredientes no seu processo de fabricação. Que são? Água, malte, lúpulo e fermento, nada mais. Tá. Do malte você extrai sabor, aroma e açúcares, e a coloração, obviamente, fruto do tipo de malte que você está utilizando, malte de cevada em 99,9% dos seus produtos. A leveza vem da água, o amargor vem do lúpulo e o fermento tem como objetivo quebrar esses açúcares que você extrai do malte em 2 subprodutos, CO2 e álcool. Então, cerveja nada mais é do que o sabor, o aroma extraído do malte, a leveza da água, o amargor do lúpulo e a carbonatação e o teor alcoólico fruto do processo de fermentação natural que deve acontecer. E como é que nós chegamos a essas variedades todas de cerveja? Porque eu vejo ali uma Bock, talvez uma Pilsen, uma com uma Weiss de trigo, ali uma mais escura, uma Stout. Como é que se chega a esses padrões de coloração e de sabor também? Você tem basicamente duas classificações de cervejas. Cervejas do tipo Lager e cervejas do tipo Ale. Tá. As cervejas do tipo Lager são aquelas que são fermentadas em torno de 10 graus. E as cervejas do tipo Ale são aquelas que são fermentadas em torno de 20 graus. Isso cria produtos diferentes. Completamente distintos. Então, dependendo da combinação de maltes que você utiliza, de maltes mais torrados, maltes menos torrados, você vai ter extração de quantidade de açúcares distinta, coloração diferente, sabor distinto e dentro do processo de fermentação, mais teor alcoólico ou menos teor alcoólico, mais carbonatação ou menos carbonatação. Aqui nós temos o quê? Que produto é esse? Na verdade, dentro da cervejaria, a gente tem um chopp Pilsen, que é o conhecido como chopp claro aqui no Brasil, em 2 formatações. O natural, que ainda mantém parte do fermento em suspensão, e o cristal, que passa por um processo de filtração que é muito mais cristalino, como o nome diz. Troca a imagem para gente. Aí, essa é uma Weiss. Weiss é que cerveja de trigo. É a única cerveja dentro dessa lei de pureza de 1516 que se permite, além do malte de cevada, utilizar malte de trigo para você fazer uma cerveja de trigo. Tá. E aí ela é 100% trigo ou não? Ela é 51% trigo, 49% de outros maltes para fazer. Mas obrigatoriamente no mínimo 51% de trigo. Essa é uma Bock. Essa é uma Bock, são 4 tipos diferentes de maltes torrados, 2 tipos diferentes de lúpulo, que vai dar o amargor e vai dar o aroma do amargor dentro da cerveja. Aliás, é uma cerveja fantástica, eu aprecio muito. Essa é uma cerveja, por exemplo, e essa é uma grande diferença que existe entre as cervejas especiais artesanais e as cervejas industriais. Essa é uma cerveja, por exemplo, que leva 32 dias para ser fabricada. São 7 dias de fermentação e mais 25 dias de maturação. Com quanto de teor alcoólico? Ela chega a 7% de teor alcoólico. Bem alto. Se você pegar uma industrial, por exemplo, uma Pilsen, 3,5. São 4,5 de teor alcoólico e 4 dias no processo de fabricação. Então, a diferença da forma, você dá tempo ao tempo para que o produto possa fermentar e maturar naturalmente. Troca a imagem aí para a gente ver uma outra. Essa é uma Stout. A Stout o que é? Uma cerveja escura, mas amarga ou não? Toda a Stout ela tem que ter, em cada um dos goles, 3 características básicas. Você vai ter
doçura, amargor e secura. Então, no final de cada gole, a tua boca seca completamente. Qual é o objetivo que você tem para que essa boca seque? Que você possa harmonizar essa cerveja